Nessa unidade, nós vamos estudar a sequência sem repetição sobre um conjunto finito. Seja então A um conjunto finito, a pergunta que nós queremos responder é quantas sequências de tamanho K sobre o conjunto A a gente consegue montar sem elementos repetidos. Nós vamos dar o nome de A índice K para esse conjunto, o conjunto das sequências de elementos de A, de tamanho K e sem elementos repetidos. Você talvez já conheça esse mesmo conjunto por outros nomes, por exemplo, pelo nome de arranjo sem repetição de K elementos de A, ou, num contexto mais próximo aí da estatística, também são chamados de amostras ordenadas sem reposição de tamanho K do conjunto razão. Existe um argumento simples para determinar o tamanho de A índice K, baseado no princípio multiplicativo. Digamos que o número de elementos do conjunto A seja n. Então, uma sequência sem repetição dos elementos de A, com K elementos, é uma sequência assim, A1, A2, etc., até a K. E a gente pode raciocinar, usando o princípio multiplicativo, vendo como são as escolhas que nós temos para montar uma sequência assim. Nós temos n escolhas para o primeiro elemento, depois para o segundo elemento temos n menos 1 escolhas, porque o que foi escolhido como o primeiro elemento não pode mais ser escolhido, e assim por diante, até que para o késimo elemento, que é o último, nós temos n menos k menos 1 escolhas. Então, multiplicando todas elas, os números de escolhas, temos que o tamanho do conjunto A índice K é n vezes n menos 1, etc., até n menos k mais 1, que a gente pode escrever abreviadamente assim, e pode reorganizar, multiplicando do menor para o maior, dessa maneira, o produto dos números de n menos k mais 1 até n, consecutivamente. Essa é uma quantidade importante, então nós vamos ter uma notação para ela, nós vamos chamar esse número, esse produto de n índice k, que às vezes é chamado de de fatorial descendente de n com k elementos. Um outro jeito de você pensar nessa quantidade é escrevê-la aí como uma razão de fatoriais. Né? N índice k é exatamente igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Vamos ver um outro argumento para chegar na mesma conclusão, agora um argumento indutivo, um pouco mais formal. Né? Então, suponha que nós temos um elemento Azinho do conjunto Azão, vamos indicar assim A índice k, A, o conjunto das sequências de A índice k que começam com Azinho. E agora, vamos definir uma função de n índice k em n, que simplesmente isola o primeiro elemento. Quer dizer, ela pega uma sequência A1, etc., até a K, do conjunto n índice K, e devolve o primeiro elemento, o elemento A1. Observe que a inversa, a imagem inversa de f para cada inteiro i é exatamente o conjunto n índice k, i. Se isso não é evidente para você agora, interrompa o vídeo um minutinho e releia as definições para você ver que é assim mesmo. Então, com isso, nós temos que o tamanho do conjunto n índice k, pelo corolário 46, vai ser a soma das imagens inversas da função f. E como a imagem inversa de f para cada i é exatamente o conjunto n índice k, i, basta então para a gente determinar o tamanho desse conjunto. Para isso, a gente vai definir uma outra função que nós vamos chamar de g índice i, e que vai transformar as sequências de n índice k, i em sequências de n menos i índice k menos 1. O que faz a função g? Ela simplesmente remove o primeiro elemento da sequência. Ela pega uma sequência sem repetição dos números de 1 a n, com k elementos e que começa com i, e remove esse primeiro elemento. O que sobra, portanto, é uma sequência sem repetição dos números de 1 até n, exceto i. Se isso não está claro, interrompa o vídeo um minutinho e reveja a expressão.
Não é nada difícil se convencer de que G é uma função bijetora, e daí o tamanho de n índice k, i é exatamente o tamanho de n-1 índice k-1. E com isso nós podemos voltar lá na expressão que tínhamos em cima e concluir que o tamanho de n índice k é exatamente a soma dos n-1 k-1 para cada i do conjunto dos números de 1 a n. Mas então nós estamos somando n vezes uma expressão que não depende de i, e portanto isso dá n vezes o tamanho de n-1 k-1. Observe que isso é uma recorrência, né? Nós estamos relacionando aqui o tamanho de n índice k com o tamanho de n-1 índice k-1. Passando a limpo, temos então essa recorrência. Vamos escrever de uma maneira mais usual, né? Vamos definir f' de n índice k como sendo o tamanho do conjunto n índice k. Então a recorrência acima fica expressa dessa maneira: f de nk é igual a n vezes f de n-1 k-1. E quem é a base dessa recorrência é o valor quando o segundo argumento vale zero, né? Quanto vale f de n0? Bom, f de n0 é o tamanho do conjunto n índice 0. E o tamanho do conjunto n índice 0 é 1, porque n índice 0 é o conjunto das sequências de zero termos, sem repetição dos números de 1 até n. E só existe uma sequência de tamanho 0, que é a sequência vazia. Temos então aqui uma recorrência completa, base e recorrência. Vamos aplicar aí o teorema 29, isso nos dá então que f de nk é igual a f de n-u k-u vezes o produto dos n-i para i de 0 até u-1. O que dá f de n-u k-u, n índice u, onde u é o menor inteiro, tal que k menor inteiro i, tal que k menos i é menor ou igual a 0. Ou seja, u vale k. Substituindo na expressão em cima, fica f de nk é f de n-k, k-k, vezes n índice k, o que é f de n-k 0 vezes n índice k, o que é n índice k, já que f de n-k 0 é 1. E chegamos então de novo ao mesmo resultado, né? Que dá então, vamos enunciar como o teorema 60. O número de sequências sem elementos repetidos de tamanho k sobre um conjunto de n elementos é n índice k. Vamos agora, antes vamos reformular, né, o resultado anterior de forma geral. O corolário 61, então, diz que o número de sequências sem elementos repetidos de tamanho k sobre um conjunto finito azão é tamanho de azão índice k. Ou seja, o tamanho de azão índice k é exatamente o tamanho de azão índice k. Vamos agora traduzir esse resultado que nós temos a respeito de sequências para funções e também para distribuições de bolas e urnas. Sequências sem repetição do tamanho k sobre um conjunto B vão corresponder a um certo tipo de funções de A para B. Interrompa o vídeo um pouquinho e pense. Que tipo de funções correspondem a sequências sem repetição? As sequências sem repetição correspondem às funções injetoras, né, de A para B. Então, o resultado que nós tínhamos agora diz também para a gente o número de funções injetoras do conjunto A para um conjunto B. E em termos de distribuições de bolas distintas por urnas distintas, aqui correspondem as sequências sem repetição ou as funções injetoras. Interrompa o vídeo um minutinho e responda por conta própria. As sequências sem repetição e as funções injetoras vão corresponder às distribuições de k bolas distintas por n urnas distintas, onde nenhuma urna recebe mais do que uma bola. Vamos então enunciar essas outras versões, né, do mesmo resultado. Vamos dizer que o número de funções injetoras de A para B é tamanho de B, índice tamanho de A. Ou seja, o tamanho do conjunto B índice A é exatamente o tamanho do conjunto B, índice tamanho do conjunto A.
E, em termos de bolas e urnas, é o corolário 63, que diz que existem N índice K maneiras de distribuir K bolas distintas por N urnas distintas, de maneira que nenhuma urna receba mais do que uma bola.